E aí nós chegamos agora à análise SWOT. O que é essa análise SWOT? Não confundam com SWAT. SWAT é a polícia, não tem nada a ver com isso aqui. SWOT, tá? Essa SWOT que nós estamos falando aqui, vem da onde? Vem daqui, dessas letrinhas. A primeira letrinha de cada uma dessas palavrinhas aqui. Então eu tenho forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. No Brasil, as pessoas também encontram a terminologia FOFA. Forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. É uma terminologia no Brasil, não é muito utilizada. O que nós estudamos aqui é análise SWOT. Então eu vou dividir aqui. Ambiente interno, eu tenho então força e fraqueza, como nós já vimos. E o ambiente externo, eu tenho as ameaças e as oportunidades. Isto aqui então é quando eu estudo o macro, isto aqui é quando eu estudo o micro. Eu tenho que comparar com o concorrente e aqui eu estudo mercado. É isso que nós vamos identificar, então, no nosso material. A análise SWOT é estudar forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Como que nós vamos trabalhar isso? Nós vamos estudar cada uma dessas informações aqui ao procurar textos da internet, procurar em livros, em revistas, em jornais, publicações diversas que dão informações relacionadas ao nosso negócio. Vamos lá entender aqui. Eu tenho as forças e as fraquezas. O que eu tenho que fazer? Eu junto essas dois itens aqui e junto esses dois itens aqui. Aqui eu tenho o que de ruim que eu posso eliminar. O que eu tenho de fraqueza que eu posso melhorar. E aí nós vamos fazer uma análise SWOT cruzada. Deixa eu ver se está aqui. Opa, não está. O que nós vamos cruzar? Eu vou pegar uma força com uma oportunidade. Vou pegar uma fraqueza com uma ameaça. Vou pegar uma oportunidade com uma força, ou uma oportunidade com uma fraqueza. Eu vou cruzar as informações aqui para que eu, ao traçar esses dados, eu tenha um caminho diferencial, uma estratégia traçada. Essa é a primeira parte que nós vamos trabalhar da estratégia de negócio. Fazendo análise SWOT, você vai identificar qual estratégia você vai adotar se você tem um monte de ponto fraco e oportunidade de negócios. O que você faz? Nós temos que estudar isso aqui, de que maneira nós vamos fazer, ok? Então, resumindo aqui num slide, dessa maneira. Nós vamos estudar o FICEP, que é a parte micro, onde nós vamos estudar a empresa, ela é ou interna ou próxima à empresa, e a gente estuda o mercado atual. Com isso, eu tiro aqui na minha análise SWOT os pontos fortes e pontos fracos. Ou nós vamos estudar no macro, o pastel de frango catupiry. Nós vamos estudar, então, mercado, a parte externa, a empresa, e nós vamos estudar futuro. E com isso eu tiro oportunidades e ameaças na minha análise SWOT. É isso que nós vamos estudar hoje, a parte de análise SWOT. Todas as letrinhas do pastel, frango catupiry, não são todas que tem para o seu negócio. Você vai analisar somente aquela que tem relação com o seu negócio. De repente você encontra lá, na análise de mercado, que não tem informações ecológicas que relacionam ao teu negócio. Ok, você não precisa falar da força ambiental. Você descobriu que não tem lei. É difícil não ter lei. Vamos falar de uma outra. Que não tem nada relacionado a físico-climático que impacte no seu negócio. Ok, aí você não precisa falar. Todas que tiverem relação, você precisa falar. E outra coisa, você pode aglutinar, agrupar algumas dessas variáveis. Então você pode ter uma variável político-econômica, você pode ter uma política legal, econômico-legal, socioambiental. Você pode misturar algumas, você pode juntar elas. Porque eu tenho o político que criou uma lei sobre o meio ambiente. Eu juntei essas variáveis, ok? Se eu tenho oportunidades e forças, automaticamente, então eu tenho a área de domínio da empresa. Então eu vou cruzar essas informações. Esta com esta, depois eu tenho esta com esta e esta com esta. Aqui eu tenho oportunidade e força. A área de domínio da minha empresa. Fraqueza e oportunidade. Eu tenho que pensar em uma mudança. Ameaça com força. Eu tenho aqui risco que eu posso me defender. E a ameaça com fraqueza, eu tenho um risco de mercado. Como que a gente faz isso? Dá uma olhada no próximo slide, está aqui. Ó. Se eu tenho uma oportunidade com uma força, eu tenho que fazer um investimento. Investir em quê? Posso investir naquilo que eu acabei de falar, que não está tão bom, comparando com o meu concorrente. Então eu vou investir em algo para tornar ainda melhor. De alguma forma eu tenho que achar algo no meu mercado e na minha empresa que eu possa fazer investimento.
Oportunidade, eu descobri que abriu um mercado em tal região, então eu vou investir nesse mercado. O outro aqui de baixo, eu tenho oportunidade com fraquezas, eu vou melhorar. O que eu vou melhorar? O que eu tenho de fraqueza. Tudo aquilo que eu encontrar com defeitos, dificuldades da minha empresa, é onde eu faço uma melhoria. Vou melhorar fazendo investimento, eliminando o produto, uma característica do produto, aperfeiçoando. Eu tenho que achar uma maneira de melhorar o que eu tenho ruim. Depois vamos para o outro lado. Eu tenho lá ameaça com força. Se eu tenho força e tenho ameaça, o que eu vou monitorar? Vou monitorar as ameaças. Eu vou monitorar aquilo que está ameaçando o meu mercado. São as variáveis macro. O que seria? Pode ser uma lei. Acabaram de criar uma lei que vai atrapalhar o meu negócio daqui a alguns anos. Eu tenho que monitorar se vão modificar essa lei, se ela vai ser aprovada ou não, por exemplo. E o último caso que eu tenho aqui, a ameaça com fraqueza, eu tenho que estudar, eliminar. Ou eu elimino as fraquezas, ou eu elimino o produto de mercado, ou eu elimino as ameaças. Eu tenho que eliminar alguma coisa daqui. O produto é ruim, mercado não atende, eu vou fazer o quê com esse produto? Tira ele de mercado. Saio e não continuo a trabalhar com isso. Tem que estudar quais são estas características para que a gente possa aprimorar essa primeira etapa da análise de mercado. Tudo bem?